Bom dia, meus alunos do 8º ano. Hoje nós vamos estudar semelhanças de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Usamos o símbolo de semelhança para indicar que dois triângulos são semelhantes. Para saber quais são os lados proporcionais, primeiro devemos identificar os ângulos de mesma medida. Os lados homólogos correspondentes serão os lados opostos a esse ângulo. Razão de proporcionalidade. Como nos triângulos semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. O resultado da divisão desses lados será um valor constante. Esse valor é chamado de razão de proporcionalidade. Vamos ver. Considere os triângulos ABC e EFG semelhantes, representados na figura abaixo. Então, temos aqui dois triângulos semelhantes, tá? Semelhantes é diferente de congruentes. Congruentes são iguais, tá? Tem as mesmas medidas, lado a lado. Semelhantes, os lados são proporcionais. Mas os ângulos têm que ser congruentes. Os ângulos são iguais, tá? Para eles serem semelhantes. Esse ângulo aqui tem 3 arquinhos, então a medida dele é igual ao ângulo G. Então, o lado G é proporcional ao lado B. Não sei se vocês entendem. Então, o ângulo que tem um tracinho só, ele vai ser de acordo com o ângulo que também tem um tracinho, que é o E. Então, esse lado A está para o E. Então, A está para E, assim como o B está para G, assim como o C está para o F, que é oposto ao lado de dois tracinhos. Entenderam? Isso é que é serem homólogos. Assim, temos as proporcionalidades. Tá? E o K, que é um valor constante dessa divisão, ele vai ser um valor de razão de proporcionalidade. Ok? Então, vamos ver um exemplo onde nós temos a razão de proporcionalidade. Então, por exemplo, os triângulos abaixo são semelhantes. Nós temos os ângulos iguais, ó, 75, 40 e 60, tá vendo? Nos dois triângulos, então sabemos que eles são semelhantes. Eles têm os lados proporcionais, olha, 4 está para 2, assim como 8 está para 4, assim como 6 está para 3. Então, note que a AB está para DE, assim como o BD está para BC está para EF, assim como o AC está para DF. Então, 4 para 2, 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, essa divisão dá uma proporcionalidade e temos um valor de razão que é constante, que é o K, razão de proporcionalidade. Teorema fundamental da semelhança. Quando uma reta paralela a um lado de um triângulo intersecta os outros dois lados em pontos distintos, formam um triângulo que é semelhante ao primeiro. Então, olha só, percebe-se que aqui nós temos uma paralela R ao lado BC. Então, aqui nós temos um triângulo ADE, que é semelhante ao triângulo maior ABC. Ok? Então, se eu tiver valores aqui, eu posso descobrir os valores aqui pelo teorema de Tales, pelo critério de semelhança, do ângulo a ângulo. Nós temos esse ângulo aqui igual a este ângulo igual a esse. Então, se essa reta é paralela, esses ângulos são paralelos, são iguais. Ok? Vamos estudar agora alguns casos de semelhança. Nós vimos na aula passada casos de congruência, onde os triângulos são iguais, agora são de semelhança, onde os triângulos são proporcionais. Eles podem ser maiores um do outro, mas tem uma proporcionalidade. Os ângulos são congruentes, ok? Então, primeiro caso de semelhança, dois ângulos congruentes. Então, temos dois ângulos, AA. Então, se dois triângulos são semelhantes, se possui dois ângulos correspondentes congruentes. Então, tem aqui, olha, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 30 e 96. Se esses ângulos são congruentes, são iguais, esse triângulo é semelhante a esse, tá? Então, ele também é proporcional.
porque este vai ser maior do que esse, da mesma forma que esse lado é maior do que esse e que este lado é maior do que este. Vai ter aquela constante K, ok? Aqui nós temos o terceiro caso de congruência, que é lado, lado, lado. Os três lados são iguais. Então, se os lados são iguais, provavelmente os ângulos são iguais. Não há necessidade de verificar, mas sim, se esse lado é igual a este, é proporcional a esse, no caso, né? Então, este lado é proporcional a este lado é proporcional a esse, então os ângulos são iguais, tá? Não é necessário verificar. Terceiro caso de semelhança, nós temos lado, ângulo e lado. Se eu temos dois lados e um ângulo entre esses lados é congruente, então esses triângulos são proporcionais, eles são semelhantes, ok? Então, novamente, nós vamos ter a razão e um caso de semelhança. Então, para fechar, congruentes, os lados e os ângulos precisam ser iguais. E semelhantes não precisam ter lados iguais. Precisam ter lados proporcionais e os ângulos precisam ser iguais, tá? Os ângulos a serem verificados precisam ser iguais, ok?